O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre agradeço e convido vocês, irmãos e irmãs, de agradecer também pela oportunidade de nós escutarmos a palavra de Deus, que é sempre atual e sempre benéfica e consola sempre a nossa vida e dá à nossa capacidade humana condições de poder melhorar a nossa vida cristã, sobretudo no que diz respeito à caridade. Até na primeira leitura de hoje, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele se regozija com aquela comunidade porque estão entrando numa competição de fazer uma coleta entre todas as famílias cristãs para ajudar a comunidade cristã de Jerusalém, que era muito pobre. E nesta concorrência, diria, de caridade, entrou também a igreja de Macedônia, que é uma igreja, a primeira igreja de Filipos, na Macedônia, no campo europeu. Lá também, embora uma comunidade muito pobre, mas não quis ficar por fora naquela coleta que São Paulo estava propagando e incentivando nas comunidades que ele tinha fundado. Porque o cristianismo não é uma doutrina, mas é uma vida. E a vida, particolarmente, si riconosce con la carità, o ausilio reciproco, se ajudando. Quem tem mais ajuda quem tem menos, para, como acontecia na primeira comunidade de Jerusalém, experimentar uma coisa incrível, além da história. O que é? Não havia mais pobres no meio deles. Por quê? Quem tinha chegava até vender os bens para ajudar os pobres. Então, caríssimos irmãos, tem algum cachorrinho aqui na igreja? Sei lá. Bem, tá bom. Então, caríssimos irmãos, isto nos leva a refletir. Depois de 2016 anos de história de cristianismo, será que nós, de verdade, entendemos que a nossa vida cristã não é só acreditar em doutrinas, no credo,
mas na prática exercitar esta solidariedade humana entre nós, porque todos, não por palavras, mas de verdade, somos irmãos e irmãs a partir do batismo. Temos um Pai só que nos ama como filhos e filhas e quer que nós sejamos bondosos como Ele é. Por isso, Jesus conclui este Evangelho: sejais perfeitos como o Pai vosso é perfeito. E isto é a conclusão do capítulo 5 de São Mateus. Faz questão de frisar isto para que nós, católicos, em casa, possamos aproveitar da leitura deste capítulo 5 de São Mateus. Depois disto, partir para o capítulo 6, que é a continuação, e conclui com o capítulo 7, 5, 6 e 7. São 3 capítulos importantíssimos no Evangelho de São Mateus, em que nós temos uma síntese de tudo aquilo que o cristão deve saber e, sobretudo, deve fazer. E o capítulo 5 conclui com esta recomendação que Jesus faz. Ele diz: sejai perfeitos como o Pai do céu. Mas Jesus está dizendo uma coisa impossível. Quem é que pode ser perfeito como o Pai? O Pai tem uma perfeição infinita. Quem pode alcançar a perfeição de Deus? É impossível. Só Ele, Jesus. Por que recomenda de ser perfeito como o Pai que está no céu? Não na quantidade, que isto é impossível. Criatura nenhuma pode chegar ao topo da santidade de Deus. Mas na qualidade, sim. Em que sentido? Sejais perfeito como o Pai é perfeito, em saber fazer o bem a quem? Também aos que o blasfemam, não o reconhecem, o condenam, se declaram ateus, que Ele não existe. Também a eles Deus estende o próprio amor, como para nós que acreditamos nele e nos esforçamos de praticar o que Ele nos manda. Esta diferença. Por isso Jesus acrescenta: amai-vos, amai também os inimigos. Esta é uma revolução que Jesus faz. Uma revolução de 360 graus. Porque na antiga lei se acrescentava: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Mas Jesus agora, como autor da verdadeira lei de Deus, Ele muda. Não só amai os amigos, que todo mundo sabe fazer isto, mas amar os inimigos. Esta é a novidade do cristão. O cristão não pode ter inimigos. Se um cristão diz: eu tenho inimigo, faz questão de ter alguém como meu inimigo, este já renuncia a ser cristão. Amar os inimigos, porque Deus se faz assim. E Jesus dá alguns exemplos. O Pai manda o sol, não só aos bonzinhos, aos que rezam, aos que vão na missa, aos que fazem a caridade, mas manda o sol, o mesmo sol, a mesma quantidade, aos que o estão blasfemando, o estão renegando, que não querem nada com Deus, nem com a espiritualidade. É o sol, a chuva, o ar, o mundo, tudo que existe é um dom de Deus para todos os homens. E Deus tem um coração capaz de amar a todo mundo. Também quando a pessoa está se colocando diretamente contra Ele, ou renegando, ou blasfemando, também a Ele Deus continua amando. Deus é assim. E o Pai
sendo que nosso Deus é Pai, o Pai, se é de verdade Pai, automaticamente imita o Pai do céu. O Pai verdadeiramente Pai não é que manda a mãe preparar o almoço caprichado só para os filhos bonzinhos, obedientes, submissos, mansos, educados. E aos filhos um pouco rebeldes, desobedientes, meio cabeçudos, assim, você vai comer só o restinho, tá? Pai não faz isto, mãe não faz isto, você que estão ouvindo, é assim. Filho é filho, filha é filha, não adianta. O amor se estende sobre todos. Naquele momento de aconchego, de unidade, de comunhão familiar, se esquece a diferenciação, esta discriminação. Todos são filhos e filhas. A comida que mamãe caprichou é para todos, na quantidade e na qualidade, porque o amor é para todos. Isto que Jesus quis injetar beneficamente no nosso coração, para que a nossa vida cristã se distinguisse da vida dos pagãos. O cristão se distingue, como dizia no início, pelo amor que ele tem também aos inimigos. Como devo fazer para uma pessoa que me caluniou, me injustiçou, me fez um mal máximo na minha vida, estragou completamente a minha vida atual, a minha família e o meu futuro? Será que devo eu amar a ele também? Claro, é no amor que você vai resolver o seu problema. Primeiro, porque a nossa vida é provisória. O valor da nossa vida não depende deste bem-estar material, terreno, que é muito relativo, muito transitório, que nós podemos deixar de um momento para o outro. A verdadeira dimensão que nos deve preocupar, o verdadeiro destino de todos nós é a eternidade, é o reino do céu, onde não existe discriminação, não existe inimizade, com todo o complexo de mal que existe no mundo, de injustiça, violência, corrupção, desonestidade, imoralidade, tudo isto, graças a Deus, vai desaparecer de vez para sempre. Mas, segundo motivo, nós podemos ficar mais em paz na medida em que a gente equilibra e segura esta violência interior de querer se jogar contra o inimigo que me injustiçou, me caluniou, me fez um mal, talvez aparentemente imperdoável. Eu, sabendo amar ao inimigo, não quero jogar praga contra ele, não quero desejar que vá para o inferno, não quero que ele passe desgraça na vida, nem ele nem a família. Isto é ser cristão. Para ter certeza que eu não quero transformar a mágoa, a raiva que a injustiça e a calúnia me provocou, então eu me empenho, como Jesus disse, a rezar pelo meu amigo, pelo meu inimigo. Me empenho a rezar por ele, pela conversão deles, para que ele não continue fazendo o mal que fez a mim e que pode fazer a outro também. É porque eu desejo que ele não vá para o inferno, não se perca, mas depois de uma devida conversão, ele consiga entender o mal que fez para mim e que pode fazer aos outros e se liberte com a conversão para ele também se salvar. Então, rezar pelos próprios inimigos é o segredo para ter a certeza que não quero odiar o meu inimigo, mas eu quero fazer como Jesus me ensinou. E esta oração me deixa mais tranquilo, porque, caríssimos irmãos, nós somos humanos aqui na Terra. No céu não vai acontecer este fenômeno, mas aqui, como humanos, nós sentimos sempre a mágoa. Basta se lembrar do mal recebido, a gente sente aquela tristeza, aquele rancor. Isto não é ódio,
è una conseguenza da memoria che mi lembra un mal ricevuto, ma posso controllare rezando per un mio nemico. Aquela raiva, aquela mágoa vai começando a se acalmar para viver a fraternidade. Fazendo assim, nós ficamos mais em paz com Deus. Aí nós podemos comungar sempre, embora sentindo a mágoa, que não é ódio nesse sentido, porque estou rezando e não quero o mal de ninguém, nem dos meus inimigos. Isto que Jesus quis nos ensinar. Afinal de contas, como conclusão, caríssimos irmãos, estamos fazendo como Jesus pediu, isto é, estamos imitando nosso Pai do céu, que apesar dos nossos pecados, nunca Ele nos odeia e nos despreza, nos acompanha, nos ama, por isso é perfeito no amor. E quer que os filhos dele, as filhas dele, sejam como ele, perfeitos no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.